Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 18 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? De que forma eu responderia hoje a essa pergunta? Os homens de Éfeso responderam a Paulo: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Pelas palavras de Paulo, parece claro que o grande dom do Espírito Santo é ligado ao batismo. Ser batizado no nome do Senhor Jesus, no nome da Santíssima Trindade, provoca uma inundação do Espírito Santo em nós e ao redor de nós, cujo sinal é falar em línguas e profetizar. As leituras dessa semana nos preparam à festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, que inunda o mundo. Desde já, vamos nos preparar no cenáculo do nosso coração, pedindo com humildade o dom do Espírito. Dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 11 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Domingo que vem é Pentecostes e podemos nos preparar com todo o nosso coração. Recebestes o Espírito Santo? Todo ano volta esta importante pergunta que poderíamos atualizar para nós desta forma: recebestes suficientemente o Espírito Santo? Recebestes o Espírito Santo em plenitude? Estais revestidos de sua força que vem do alto? É claro, irmãos, que o Espírito Santo vem na medida que conseguimos contê-lo, acolhê-lo. Se formos um recipiente esburacado, furado, a água do Espírito Santo não permanece em nós. Se a nossa alma está cheia de tranqueira, não há muito espaço para o Espírito Santo. Pode ser até que o deixemos para fora, ou coloquemos para fora, ao invés de eliminar o lixo que está em nós, jogamos para fora o Espírito Santo, infelizmente. Voltamos, porém, ao nosso trecho. Recebestes o Espírito Santo? Pergunta Paulo. E a resposta é surpreendente. Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Se São Paulo fizesse a mesma pergunta hoje, muitos cristãos responderiam do mesmo jeito. Nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. A Igreja Antiga tinha os mesmos problemas que hoje nós temos. Graças a Deus que a existência do Espírito Santo não depende da compreensão que temos dele. Ele existe e basta, existe de verdade. Ele existe, ele opera, ele está ao nosso lado. Ele é mais íntimo a nós do que nós mesmos, diria Santo Agostinho.
Feliz de quem inicia a conhecê-lo e cria amizade com ele. São Paulo, para testar o nível dos cristãos recém-convertidos, pergunta: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Como primeira coisa, Paulo acha natural receber o Espírito Santo no início da caminhada de fé. E depois de ter percebido a total ignorância desses pobres homens, ele não começa uma catequese sobre o Espírito Santo, mas batiza no nome do Senhor Jesus, impondo as mãos. E esses discípulos, sem saber minimamente qual seria o sinal da presença do Espírito, começam a falar em línguas e profetizar. Pelo acontecimento, aparece claramente que o Espírito Santo não se explica, mas se recebe. O modo natural de conhecer o Espírito Santo, portanto, é fazer a experiência dele, antes de conversar sobre ele. Isso é muito consolante para nós, porque a maioria de nós está vivendo esse momento de conhecimento experiencial real do Espírito Santo. Depois podemos reparar a ligação estreita que existe entre o batismo e o Espírito Santo. Eles não foram batizados em nome do Espírito Santo, mas em nome do Senhor Jesus. Mas como efeito deste batismo, logo o Espírito Santo desceu sobre eles. Vamos entender bem. O efeito do batismo é a justificação. O batismo cancela o pecado original, cancela todos os pecados pessoais. Com Cristo nos mergulha nas águas da morte e salvação e nos dá uma vida nova. Nos incorpora ao corpo de Cristo, a Igreja. Mas qual é o efeito visível aos olhos humanos? Desceu o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. É claro que não existe batismo sem o dom experimentável do Espírito Santo. Aparece claro que o Espírito Santo tem um papel fundamental na frutificação, no pleno desenvolvimento do dom do batismo. Essa experiência concreta que até os pagãos batizados fazem lembra as últimas palavras de Jesus: enviarei um novo Consolador, o Paráclito. Ele vos conduzirá à verdade toda inteira. Esse Consolador, defensor, mestre interior é a realização da promessa do Pai. De qual promessa se trata? Quando foi que o Pai prometeu o Espírito Santo? A resposta vem da primeira pregação da Igreja. O próprio São Pedro anuncia destemidamente: está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo é o sinal claro do batismo, dos efeitos do batismo. Portanto, vale a pena refletir e se dar conta de quem é essa pessoa tão importante, tão preciosa, que nos acompanha da mesma forma que Jesus acompanhou os apóstolos durante a sua vida terrena. No final das contas, se Jesus nos anunciou um outro Consolador, significa que precisamos desse Consolador. Não podemos ignorá-lo. Seria como se uma criança ignorasse sua mãe, mesmo estando no colo dela. Jesus nos colocou no colo do Espírito Santo. Vamos viver essa experiência maravilhosa que nos constitui cristãos. Precisa que fique bem claro uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa.
é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que age. Da mesma forma que Jesus era uma autêntica pessoa no meio de nós durante a sua vida terrena, e é uma pessoa autêntica também depois da ascensão, lá no céu. Portanto, não é possível pensar que o Espírito Santo seja uma simples força imanente do Pai, uma irradiação do seu poder. Ele é muito mais do que isso. É uma pessoa divina, não humana. Repetimos, é uma pessoa que age, pensa, ama. Uma pessoa divina a qual é confiada hoje a santificação do mundo. O Espírito Santo é uma pessoa com a qual eu posso conversar, que posso rezar, invocar, chamar. Na verdade, seu nome é chamado, aquele que é invocado como defensor, advogado, consolador. Sem dúvida, necessitamos de uma certa paciência para crescermos na compreensão do Espírito Santo, que já estamos experimentando, senão não estaríamos nem ouvindo esse diário. É o Espírito Santo que te dá o gosto do diário, mas não basta receber. É bom conhecer esse grande amigo desconhecido e ignorado, que sustenta a nossa vida hoje. Portanto, vamos viver esse dia com um pensamento fixo no Espírito Santo, começando a invocá-lo com frequência no silêncio do nosso coração. Vamos agora ouvir mais uma vez esse interessante trecho dos Atos dos Apóstolos que nos introduz na aventura do Espírito. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo então recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 11 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases do trecho ou da meditação que mais nos atingem e nos estimulam.
chegamos nesse momento ao nosso propósito, que, como falamos antes, pode ser uma invocação constante do Espírito Santo, um constante chamá-lo. E, sem dúvida, nós iremos nos surpreender com sua resposta. Vamos começar já a viver esse nosso propósito, invocando o Espírito Santo sobre as situações mais difíceis que hoje nos esperam, pedindo a Ele força, luz, libertação. Impus as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Lembramos que você pode orar hoje com a hora de adoração ao Espírito Santo, que vem com um link em anexo a esse diário. Paz e alegria a todos. Recebestes o Espírito Santo? Paz e alegria a todos. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, ó Senhor, dá-nos tua força, Consolador, derrame tua graça sobre o teu povo. Vem encha-nos, vem sela-nos,
Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem hoje aqui, amigo do céu, fica conosco, ajudador, indique o caminho e o seguiremos. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos,